Bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus, este que é um programa produzido especialmente para você, com o objetivo de trazer um pouco da Palavra de Deus aí para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Nessa semana nós comemoramos 2 dias importantes para a história do Brasil. Nós vamos também contar alguns pontos das histórias dos cristãos no nosso país. Hoje vamos falar do surgimento dos batistas brasileiros. Essa é uma história que começou há muitos anos atrás no interior do estado de São Paulo. Conheça um pouquinho mais a respeito disso com o professor convidado Jaziel Guerreiro Martins. Entre os batistas houve uma tentativa em 1860 de um missionário chamado Thomas Jefferson Bowen, que havia trabalhado na Nigéria, na África, e voltou aos Estados Unidos e em 1860 ele foi designado para o Brasil. Permaneceu aqui 8 meses trabalhando, mas devido à sua saúde e às perseguições políticas, ele teve de retornar à sua pátria. Em 1865 até 1870, desembarcou no Brasil um grupo de colonos norte-americanos vindos do Sul. Eles haviam participado da Guerra da Secessão, perdido a guerra e aventuraram-se vindo para um outro país. E dentre esses colonos haviam alguns protestantes, e entre eles alguns batistas. Portanto, em 10 de setembro de 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, foi fundada a primeira igreja batista em solo brasileiro. A curiosidade é que esta igreja tinha os seus cultos em língua inglesa e não em português, havendo então dificuldade de atingir as pessoas locais. 10 anos depois apenas é que começou-se a fazer cultos em língua portuguesa, com a vinda de 2 missionários, William Bagby e sua esposa Anne. Interessante que eles aprenderam rapidamente o português através de um ex-padre que se converteu ao protestantismo lendo a Bíblia Sagrada, sozinho. Esse ex-padre, Antônio de Albuquerque, ele se tornou o primeiro pastor batista brasileiro consagrado em nossa terra. Esse é um detalhe muito interessante. O fato de termos um ex-padre católico se tornando o primeiro pastor batista em solo brasileiro não significa que as coisas eram fáceis. Em muitos períodos, especialmente no final do século XIX e começo do século XX, havia tremenda perseguição aos protestantes e também aos batistas que batizavam por imersão. A terceira igreja batista em solo brasileiro foi fundada no estado da Bahia em 15 de novembro de 1882, em Salvador, a segunda maior cidade do país, com 250 mil habitantes naquela época. No Paraná, a primeira igreja batista foi fundada na cidade de Paranaguá, a 7 de setembro de 1902. E em Curitiba, nós temos a terceira igreja batista do nosso estado, que é hoje a chamada Primeira Igreja Batista de Curitiba, cuja data de fundação é 13 de maio de 1914. Na cidade de Curitiba, nós temos mais de 70 igrejas, inúmeras congregações e em torno de 20 mil pessoas que congregam em todas as igrejas, pregando a palavra de Deus e cultuando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o resultado de uma sementinha plantada há mais de 130 anos atrás por alguém que veio a esta pátria para cultuar o nome de nosso Deus, expandindo a fé cristã de acordo com a nossa crença. Um exemplo que podemos tirar dessa trajetória é o despreendimento em divulgar a fé em Deus e o seu amor. Talvez mais do que isso, é marcante o sentimento de preocupação com o outro. Vamos ouvir o que a Palavra de Deus tem para nos trazer nesse dia, através do pastor Pascoal Piragini Júnior em alguns instantes. Há um programa aqui na nossa igreja que nós chamamos de Missionários da Esperança. São pessoas da igreja que vão e fazem uma viagem, uma incursão que nós chamamos missionária. E eles vão a lugares pobres, a situações de risco, famílias em situações de risco,
e levam um pouquinho de esperança, um pouquinho do amor de Deus, do favor de Deus. Uma das últimas viagens missionárias, nós tivemos mais de 300 jovens indo para o sudoeste do Paraná, e ali então foram médicos, estudantes de medicina, foram enfermeiros, foram pessoas para cortar cabelo, foram pessoas para ajudar na logística, e eles foram levar um pouquinho de esperança, um pouquinho do amor de Deus através de palavras de fé, mas de ações de amor. Os missionários na história sempre foram pessoas como que profetas de Deus chegando num lugar e trazendo esperança. Uma esperança que vem da nossa fé em Jesus Cristo, que é proclamada e pregada através das Escrituras, mas uma esperança que se concretiza em ações práticas. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil, eles vieram com esse propósito e sonho. O primeiro missionário evangélico que veio para o Brasil era um médico missionário. Ele não era batista, ele veio para cá para pregar o Evangelho, a verdade, mas ele veio para cá também para atender os necessitados, numa época em que o Brasil, ainda império, não tinha uma estrutura de saúde adequada. E ele veio para socorrer. Ele era um profeta da esperança. Os primeiros missionários batistas também vieram como professores, e sabendo que no Brasil havia uma grande carência de ensino, eles fundaram escolas em vários pontos diferentes do país, e eles levavam uma esperança, a esperança de uma fé viva que se concretiza em obras, mas que ajuda uma nação e um povo a crescer através do ensino, através da leitura, através da cultura de modo geral. Eles não eram apenas missionários da cultura ou missionários da medicina, eles eram missionários de Jesus, que cumpriam a seguinte ordem que se encontra nas Escrituras. Mateus 28 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante que a vinda destes missionários, ele promoveu na nossa nação uma mudança. Uma mudança em termos econômicos, porque muitos deles trabalharam na formação educacional que permitiu ao Brasil crescer, mas também numa mudança de visão das pessoas e do mundo. Nosso país era segmentado. Eu não sei se você sabia, mas naquele tempo, se você não fosse católico, você não podia nem enterrar os seus mortos, porque os cemitérios pertenciam à Igreja Católica. Se você fosse pobre e não pudesse pagar os médicos, você não poderia ser atendido, e não fosse católico, não poderia ser atendido num hospital de misericórdia, porque ele era voltado para aqueles que tinham a fé católica. E de repente, quando esses missionários chegaram, pregando o Evangelho da Esperança, e sem qualquer discriminação, ensinando, trabalhando, curando, eles trouxeram uma nova visão de que o homem é mais importante do que a sua crença e do que a sua ideologia, e que o homem vale para Deus simplesmente porque existe. E quando eles começaram a pregar o Evangelho, eles pregavam um Evangelho de paz, de esperança e de amor. Que tipo de Evangelho toma conta do seu coração? Às vezes nós nos sentimos tão religiosos, mas não somos capazes de enxergar no outro alguma coisa da graça de Deus que já foi derramada. Eu quero dizer para você que Deus nos chamou para sermos missionários da esperança e percebemos no outro, apesar de todos os seus defeitos, porque nós também temos tantos defeitos, que algo da graça de Deus está sendo derramado sobre ele. E levar a palavra de Deus é levar uma mensagem de esperança, mas é levar também as mãos que constroem algo novo a partir
da esperança que temos em Cristo Jesus. Jesus contou a parábola de um samaritano e disse que esse samaritano estava viajando por uma estrada perigosa e naquela estrada perigosa ele encontrou um judeu que estava caído no chão. E os judeus e os samaritanos se odiavam entre si. E passou de largo, passou distante daquele homem caído no chão, um sacerdote, um levita judeu, e ninguém fez nada, porque tinha medo dos bandidos e tinha medo de se envolver com o problema. E aquele que era provavelmente considerado um inimigo dos judeus, tomou aquele homem, colocou na sua montaria, levou até uma estalagem, pagou o preço da sua hospedagem, medicou aquele homem e ainda disse: se ficar alguma dívida, voltarei para pagar. E Jesus perguntou: quem é o próximo de quem aqui? Queridos, o Evangelho é mais do que uma ideologia, é uma fé viva que mexe com o nosso coração e que faz com que os nossos olhos possam perceber o outro e amar o outro, levando uma mensagem de esperança. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, a começar desse que está falando. E se eu pensar nas palavras do apóstolo Paulo, ele dizia: a começar deste que é o maior pecador de todos os homens da terra. Querido, que você seja um missionário da esperança, levando Jesus e o amor dele a todos os homens e em todos os lugares. E o Dia a Dia com Deus vai ficando por aqui, te convidando a participar de uma celebração hoje, você que pode, às 3h30 da tarde, aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Nosso endereço você já sabe, é Rua Bento Viana, número 1200. O telefone que mudou, anote aí, é o 3091-4347. E amanhã estaremos encerrando aqui essa semana sobre os cristãos no nosso país. Não perca aqui em mais um Dia a Dia com Deus. Até lá!